E então, nesse capítulo, o Evagro Pontico vai falar sobre como adquirir a ciência do discernimento, certo? Esse capítulo, né, por mais que o título seja bem sugestivo, não me parece que ele está fazendo uma citação, ou pelo menos uma referência ao dom de discernimento do Espírito Santo. Me parece, né, com todo o decorrer do texto, né, claro, tudo bem, pode ser também o dom do discernimento, não tem problema. Mas me parece que ele está querendo puxar esse texto, né, é, que é algo que a gente conhece por sabedoria ou conhecimento. Né? O Evagro Pontico vai abrir esse capítulo exortando as pessoas, tá, que querem buscar o dom do discernimento. Só que esse discernimento me parece aqui uma coisa que a gente pode traduzir por conhecimento, sabedoria, quem quer ser mais sábio e tudo mais, certo? E beleza. O Evagro Pontico vai falar que é muito bom pedir essa ciência. É, é deleitosa, né? E com certeza é algo muito importante, né? Pra gente ser um benfeitor, certo? Só que é o seguinte, a quem quiser pedir antes essa ciência, né? Deve antes de mais nada, antes de tudo, antes de querer pedir inteligência, sabedoria, conhecimento para Deus, deve antes de nada purificar o seu intelecto, tá? E aí aqui é óbvio, né? Seja por meio da ascese contra o concupiscível e irascível, lembrando, Deus instrui os mansos e humildes de coração. A mansidão que tem a ver com o irascível ordenado e a humildade, né? Os humildes, humildade tem a ver com temperar, ou seja, a temperança, né? Pelo dom, pela própria excelência, né? Você tem que colocar um freio ali. Então, parece que tem a ver um pouco dessa ascese, com certeza, mas principalmente, antes de tudo, cumprir os mandamentos que estão ao seu alcance sem nada omitir, tá? Sem nada omitir, né? Hugo São Vitor vai falar uma coisa bem semelhante, que é o seguinte: aqueles que querem cumprir alguma boa obra e tudo mais, devem, antes de tudo, já no começo, na concepção da ideia, tá? Desde a concepção daquela boa obra, daquela intenção, né? Desde até a concepção, da realização e tudo mais, desde a finalização, você tem que manter uma única coisa, tá? A reta intenção baseada, tá? Livre da malícia, tá? Uma boa intenção só acontece quando não há malícia, né? E a gente vê isso porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo fala: Jesus instrui os mansos e humildes de coração, mas eles vai deixar os soberbos à sua própria sorte, né? E é muito bom pedir a ciência, o conhecimento, ser uma pessoa sábia, inteligente e tudo mais. Isso é muito bom, muito louvável, inclusive, né? Mas, às vezes, o problema é o seguinte: às vezes a gente está ambicionando coisas que são muito grandes para nós, né, nesse exato momento, e que, se Deus nos dar, né, vai virar matéria de pecado, porque quando Deus nos dá algo, né, ele também vai cobrar aquilo lá. Então aí que tá um problema às vezes de pedir coisas na oração. Ah, eu gostaria de formar uma família. Aí Deus lá te dá uma excelente esposa, Deus te dá filhos, só que você é um pai que está negligenciando muita coisa, ou que está mandando mal, né? Quando você morrer, por você ser pai, você vai ter que pagar. Deus vai te fazer o seu juízo particular e ele vai incluir a sua família junto. Vai falar: e o que você fez com os filhos que você pediu? Com a sua esposa que você pediu? Com o seu matrimônio? O que você fez? Né? E ele vai ler os seus pecados um por um lá na tabelinha dele. Né? Então, assim, pedir às vezes o dom do conhecimento, né, da ciência e tudo mais, às vezes pode virar uma matéria muito ruim. Né? Por quê? Porque às vezes a gente não está preparado, né, para ser uma pessoa sábia. Por quê? Porque ainda na nossa intenção, ainda a gente guarda uma malícia, né? Daquela pessoa que quer ter o conhecimento para querer humilhar as outras pessoas, né? Ou que quer um espírito faustiano, né? De que não encontra limites no próprio crescimento, certo? E é exatamente isso que o Evagro Pontico vai dizer no decorrer do trecho do capítulo, né? Pois não é possível receber a ciência de coisas mais numerosas se a gente já negligencia as que são conhecidas, ou seja, as coisas do nosso atual momento, né? Como se, cometendo numerosas transgressões, não tivéssemos que dar mais conta, né? Tivéssemos que dar conta de mais numerosos pecados.
Ou seja, a gente já está pecando por preguiça nesse atual momento, dando um exemplo. E aí você quer conhecimento e sabedoria, né? Só que aí Deus vai lá e te dá esse conhecimento, essa sabedoria, só que aí você não faz nada com esse talento que Deus te dá. Ou pior, né? Não necessariamente nada, mas você faz um uso, né? Totalmente malicioso, né? Uma pessoa que quer usar o conhecimento para fins ilícitos, né? E faz sentido, né? Aquilo que é falado. Há muito, né? A quem muito é dado, a muito será cobrado, certo? E me parece que isso tem a ver um pouquinho com a avareza, né? O São João Clímaco vai dizer no Escada para o Paraíso uma coisa muito interessante, tá? Não é bom ambicionar impacientemente aquilo que não se faz, ou seja, aquilo, né, que você está querendo desejar. Não é bom ambicionar impacientemente aquilo que você ainda não está fazendo, nem se enfadar insensatamente com aquilo que você já se faz. O avarento ele tem muito disso, né? Como ele se preocupa muito com os bens, às vezes ele vai se preocupar muito em ter mais bens. E aí o amor dele vai estar no futuro, em querer ambicionar cada vez mais bens e bens e bens e bens, né? A ambição não conhece limites em seu crescimento, né? Sendo importante notar que quando as pessoas alcançam um certo nível, elas se sentem Deus e se comportam como se nessa terra como se já fossem Deus, ou pelo menos uma representação dele, né? Então essas pessoas nunca estão satisfeitas com o atual momento, né? E o atual momento, puxando aqui para o capítulo do livro, com o nosso próprio limite, né? Da nossa própria sabedoria, da nossa própria inteligência, da nossa própria vontade, do nosso próprio conhecimento, né? A gente às vezes tem que ser paciente, né? Porque às vezes a gente quer alcançar muito um lugar, né? Mas aquilo vira algo até mesmo enfadonho ou pelo menos com motivações erradas, né? E com efeito, quem sempre ambiciona o que não faz e se enfada com o que faz, nem frui das coisas presentes, ou seja, você começa a se odiar no atual momento, o que é uma coisa muito ruim, porque pode minar a sua vontade, né? Ou seja, você já não quer estudar, você já não quer mais buscar o conhecimento, você está sonhando com aquilo. O seu deleite do conhecimento está meio que num sonho, mas não com o atual momento de sentar a bunda na cadeira e estudar, por exemplo, né? Eu sou assim, né? Eu sou assim, eu tenho que mudar, né? E nem se sacia com as futuras. Exatamente, a pessoa deseja tanto, que quando ganha, que quando tem, não consegue se realizar com aquilo lá, né? Pois desiste do que foi começado antes da sua consumação. Exatamente isso que eu falei. E toma antes do tempo que deveria começar depois, né? Por isso, é bom contentar-se com o seu bem, aumentando os bens presentes com os bens que podem sobrevir, sem desprezá-los pelos futuros. Ou seja, a gente tem que saber usar da nossa sabedoria do atual momento, entender que isso é uma escadinha. Entender que é uma escadinha, né? Tem lá a montanha, no topo da montanha lá tem a sabedoria. A gente vai resgatar a bandeira da sabedoria, a gente vai resgatar o baú da sabedoria. Mas a gente tem que não olhar direto para a montanha. A gente tem que olhar o degrau por degrau, né? As pessoas que querem logo pular, né, dar um grande salto para o topo da montanha, depois são as mesmas que vão deslizar e provocar uma avalanche na hora da descida, né? E essa avalanche, essa queda, nada mais é do que às vezes a presunção, a soberba, né, que vem por meio da sabedoria, né? Quando a gente sabe demais, né? Essas tentações, elas vêm com mais força, elas são mais veementes, né? Não, porque o loquaz, né? O loquaz, o tagarela, né? Não, porque como eu estava dizendo, né? Então, isso é um anseio, às vezes, muito perigoso, né? Porque a gente, às vezes, tem que observar. Beleza, eu tô querendo conhecimento? Eu quero. Mas no atual momento, eu já tenho que lutar contra a minha preguiça. Se eu ganhar o meu conhecimento, ou pior, eu tenho que lutar contra a minha soberba, a minha vaidade. Eu tenho que lutar, às vezes, com, sei lá, não sei, né? A minha inveja, né? Será que, se eu for uma pessoa inteligente, Deus me alcançar a sabedoria suprema aqui na Terra, né? Será que isso vai ser bom para minha alma? Quer saber? Eu acho que não vai, né? O Padre Pio tem uma história bem interessante, que uma família tinha um filho que era cadeirante e fez uma viagem extenuante, bem longa, para alcançar o Padre Pio. E esperaram, foi algo bem demorado, bem complicado.
E chegaram lá na cidade e conseguiram, então, conversar com o Padre Pio. E aí, Padre Pio saiu, foi lá, conversou com eles e perguntou: o que vocês querem? Como é que eu posso ajudar vocês, né? E a família falou: gostaríamos que vocês curassem, né? Você curasse o meu filho, que é cadeirante. E o Padre Pio olhou para ele e falou: eu não posso. Deus abençoe vocês, tchau, vamos embora. Né? Bem assim. E aí a família falou: pô, mas como assim? A gente fez uma viagem extenuante para cá, por quê? Por que não? Né? E o Padre Pio respondeu: se eu curar ele, ele vai ele vai se deleitar nos bens do mundo e vai perder a alma dele. Então, que ele seja e fique, né, cadeirante, e né, que ele fique aleijado e ganhe o céu. É uma maneira bem interessante de notar, né, porque não dava para saber, né? A gente não sabe dessas coisas. Né? Viver no mundo do EC, às vezes é complicado, mas é importante notar que isso também às vezes pode dar um sentido, né? Se a vida tem um sentido, às vezes o nosso sofrimento, às vezes os nossos sonhos também podem ter, né? Então, o atual momento é observar o seguinte: opa, beleza, eu não sou uma pessoa que tem um conhecimento, eu não sou uma pessoa que tem uma vida financeira muito boa, eu não tenho, não sei, né? Tenho que lutar contra vários vícios, vários problemas, mas eu acho que no atual momento Deus está querendo me ensinar alguma coisa por meio disso, né? Observar às vezes as coisas por meio desse jeito, eu acho que é muito deleitosa e muito proveitosa, né? Muito proveitosa. E ele vai continuar dizendo, né? No mesmo capítulo, o Evagrio Pontico vai continuar dizendo o seguinte: o homem que ele se realiza, né? O homem que se realiza ao passo, né? Que realiza Deus, a lei de Deus, isto é, né? O ser humano, né? Ele parece se realizar ao passo que ele faz o uso dessa sabedoria, ou seja, Deus infunde a sabedoria, e a gente então se realiza por meio do conhecimento. Algo bacana, né? Algo interessante de notar. O ser humano, ele se realiza por meio do conhecimento, mas mais do que isso, o homem, o Evagrio Pontico diz isso de maneira bem clara ali no texto, literal. O homem se realiza ao passo que realiza a lei de Deus. Ou seja, o ser humano ele nasceu para algo. Parece que o ser humano tem uma finalidade, né? O ser humano ele nasce para exercer ou realizar uma finalidade que é o quê? É a verdadeira felicidade. Certo? O ser humano deseja a felicidade e não pode não desejá-la. Só que tem um problema. A gente erra muito alvo. Né? O ser humano, no último vídeo eu falei, o intelecto ele capta a coisa, certo? Ele vai inteligir e aí a gente começa às vezes a querer se mover para elas. Porque a gente pode, não sei, ter várias paixões. Então a gente entendeu o que é uma pessoa, a gente entendeu o que é o prazer sexual e aí a gente quer então se dirigir para aquele lugar. Né? Mas às vezes o nosso intelecto, né? Às vezes não, né? Mas o nosso intelecto, ele, por meio dos nossos pais aqui, né? Adão e Eva, eles também já tiveram conhecimento do quê? Da verdade divina, pô, de Deus. Né? Por isso que dentro de nós existe uma sede insaciável de algo maior. A gente trabalha, a gente estuda, a gente faz tudo isso e mais um pouco, e mais coisas, mas no fundo a gente tem a mesma... a gente faz o mesmo juízo. Cara, eu não me sinto realizado nessa terra. Parece que tem alguma coisa que tá faltando aqui, né? Parece que tem algo, né, que falta, né, para eu me sentir feliz aqui, né? E é interessante notar isso, né? Porque o ser humano ele se realiza ao passo que realiza a lei de Deus, ou seja, os mandamentos, né? A gente se sente melhor em fazer o bem. Existe uma finalidade no ser humano que é justamente em fazer e exercer o bem, né? Você não vê nenhuma pessoa no leito de morte se arrependendo de ser um católico devoto. Mas muitas pessoas se convertem no leito de morte, pô. Né? Então, parece que é o caminho correto. Né? Parece que é o caminho correto, certo? Só que tem esse problema. Às vezes a gente erra muito alvo. Erra muito alvo no quê? Às vezes a gente busca sabedoria, busca essa felicidade, mas, sei lá, erra o alvo porque a gente é uma pessoa muito preguiçosa, uma pessoa rude, né? Uma pessoa soberba, né? O uso do conhecimento para me vangloriar e chamar os outros de burro, né? E então, o Evagrio Pontico, né? Pra gente terminar, ele vai
terminar o capítulo de maneira muito clara, né? Com aquilo que a gente já viu várias vezes. O intelecto ele divaga quando ele está apaixonado e se torna difícil de segurar quando ele visita as matérias produtoras do prazer. Foi aquilo que a gente falou. Né? O ser humano ele não pode não desejar a felicidade. Ou seja, a felicidade é um bem que a gente busca, mas a gente pode buscar a felicidade em coisas que não vão trazer a felicidade, mas que parecem ser felicidade justamente porque a gente às vezes é apaixonado, a gente está buscando a felicidade na gula, a felicidade, né, em ser soberbo com os outros, né, em buscar o conhecimento para se vangloriar e tudo mais e tudo mais. Só que é o seguinte, tem algo, né, que aprimora o nosso intelecto, que é buscar coisas que são incorpóreas e que preenchem os nossos desejos intelectuais, que parece que é justamente isso, né? A lei de Deus, o amor de Deus, que é algo muito abstrato, né? É algo muito abstrato para se falar, né? Você observa tudo o que Deus fez e todos os conhecimentos, às vezes você começa, cara, isso não pode ser possível, né? Parece que tudo se encaixa, né? E é por meio disso, então, que a gente pode preencher o nosso desejo, né? Pelo menos um pouquinho aqui na Terra, certo? Só que é o seguinte, existe uma regra que o Evagro Ponte vai deixar muito claro, né? Esse intelecto, então, ele quer buscar a sabedoria, beleza. Só que é o seguinte, ele está aprisionado no corpo do homem, ok. Só que então, a gente tem um inimigo, né? Opa, problema. O primeiro inimigo é o seguinte, é a carne, né? E aí, então, a gente tem a concupiscência e ainda por cima tem os demônios, né? São as tentações, né? Então, é por isso que o intelecto, ele desabrocha de verdade, ele consegue se potencializar, por assim dizer, na meditação das coisas que ficam, né? Nessas coisas que são incorpóreas, que aguçam a intelectualidade, né? E para isso, o Evagro Ponte ele vai falar 3 regras, né? Ele vai dizer 3 regras, né? A primeira delas é o seguinte, é um abandono voluntário em vista da ciência de Deus, né? O que eu consegui entender dessa primeira renúncia é o seguinte, né? Eu acho que isso daqui, principalmente para o âmbito monástico, seria o quê? É o abandono, né, dos deleites até lícitos em prol de aprimorar a nossa sabedoria, entender que certos sacrifícios são necessários, né? Se você for parar para reparar, os monges do deserto, eles não iam pro deserto para fazer o básico. Eles iam para fazer o básico e mais um pouco, né? Não sei, fazer 3 refeições é errado? Não é errado. Mas os padres do deserto, eles faziam algo como, por exemplo, o quê? Eles comiam um pão, um pedaço de pão, às vezes, tipo, sei lá, em 3 dias, né? Então, eles faziam um abandono voluntário muito grande. Eles faziam um abandono voluntário até de coisas lícitas, de deleitos, ok, em vista da ciência de Deus, em vista de buscar uma ascese, né? Em busca de entender que certos sacrifícios serão necessários em busca, né? Para que eu me purifique e para que eu receba essa sabedoria de Deus, né? Porque Deus dá, né? Deus dá essa sabedoria, Deus quer me instruir, mas eu preciso também merecê-la, certo? E a segunda renúncia ele vai falar então que é o abandono do mal, que é a coisa mais básica que tem. Ou seja, levar uma vida reta, né? O combate contra os pecados mortais, os combates veniais, os pecados veniais, se possível, que é justamente isso, é você querer viver uma vida reta, né? Evitar os pecados mortais, juntamente com a graça de Deus, né? Tô levando em consideração, né, que uma vida de uma pessoa baseada na sabedoria, ou seja, a vida de um professor, a vida de um terapeuta, a vida de qualquer pessoa, exige uma vida moral reta, certo? Porque é o seguinte, tudo bem, quem tá de pé, cuidado para não cair, ou seja, eu não sou perfeito, né? Mas se eu tô instruindo alguém aqui por meio desse canal, cara, eu tenho o dever, pelo menos, de também querer buscar lutar contra esses pecados. Ou, pelo menos, de buscar imensamente vencê-los. Imensamente vencê-los. Se eu já não venci, então, cara, peleja. Né? Então, eu tenho que levar uma vida reta. É um professor que não estuda. Um professor que não ama a sabedoria. Um professor que só passa slide, pô. Né? Um professor que não tem compromisso com a verdade das coisas. Isso é um perigo. Isso é um pecado, inclusive, né? Você está dando mau exemplo, certo? E a segunda, a terceira, então, é a mais obscura e é a mais profunda, né? Porque ele vai escrever isso de uma maneira muito obscura, né? Não obscura assim, no sentido ruim, mal, mas
é muito difícil de compreender. Que a terceira renúncia seria buscar ultrapassar a forma de conhecimento natural. Quer dizer, existe uma forma de conhecimento natural que o ser humano tem depois do pecado original. Porque é o seguinte, no Jardim do Éden, né, nós conhecíamos Deus porque Deus vinha lá e conversava com a gente, Adão e Eva, ponto. Né? O homem enxergava uma mulher e ele conseguia ver mais do que carne, ele via a própria pessoa no seu eu substancial. É por isso que Adão e Eva, eles não... nossa, você tá pelada. Isso não existia para eles. Não existia essa concupiscência dos olhos. Isso só veio depois do pecado, que cortou o elo da ligação entre o homem e Deus. Né? Cortou a ligação do homem entre o homem e Deus. Né? Então, existe também um limite no nosso conhecimento. Ou seja, tem uma barreira entre o conhecimento de todas as coisas, daquilo que Deus, né, pode nos instruir, por causa desse tal de pecado original que a gente está aqui. Então, a terceira maneira, me parece que é o seguinte, é ultrapassar a forma de conhecimento natural, superando essa barreira humana e contemplar Deus por meio de um conhecimento, de uma meditação, que no caso a gente pode traduzir por gnosis, né? Ou seja, gnose, ou seja, conhecimento, né? Que é, no fundo, perceber que, cara, você não sabe de nada. Né? E verificar que tudo tem um motivo, porque, cara, o mundo exala símbolos. Né? Quando você verdadeiramente adquire o conhecimento, ou seja, você está no topo da montanha, puxando aqui o simbolismo zodiacal, né? Você chega em Capricórnio, que é o bode, né? O que tenta alcançar o topo da montanha, e você tem Aquário, que é o visualizar já dentro do topo da montanha. Só que aí você tem Peixes, que é o seguinte, ele não observa só o topo da montanha, tá assim, ó, no horizonte, tá observando tudo. Ele inclina a cabeça para cima e observa que, cara, ele não sabe de nada. Ele chegou no topo da montanha e não sabe de nada, pô. Né? Então, assim, a terceira renúncia que o Evagro Ponte, me parece, fazer é o seguinte, cara, é alcançar a gnose, é alcançar o conhecimento. Né? É observar que, cara, você chegou no topo da montanha, mas você ainda tem que observar, caramba, ainda tem um vasto céu acima de mim, tem um Criador imenso, né? Que teceu todas as coisas, e essa montanha tem um símbolo, e ela tem isso, e a neve, né? A cor da neve, a pureza, e isso é muito estranho, né? E parece que o mundo, né, me comunica alguma coisa, né? E é exatamente isso que eles fizeram, né? Eles se refugiaram para o deserto para justamente aprimorar a alma dele por meio dos estudos, né? A alma deles por meio dos estudos das Sagradas Escrituras, certo? Então é isso. Foi um vídeo um pouquinho mais extenso, mas eu espero que tenha dado para entender, bem tranquilo. Se alguém tiver uma dúvida, pode deixar nos comentários, eu fico à disposição. Até a próxima, que Deus abençoe a todos, como está abençoando esse canal. Eu fico à disposição. Que São José, a Virgem Maria e o menino Jesus possam abençoar a todos. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.